Ainda da capital federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou as redes sociais para repudiar a tentativa de atentado que ocorreu em Brasília no último sábado. Reportagem de Paula Lobão. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, repudiou a tentativa de ato terrorista em Brasília e afirmou que a democracia brasileira não aceita ações como essa. Em uma rede social, Pacheco escreveu, abre aspas, não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança. Fecha aspas. Em outra publicação, o senador acrescentou, abre aspas, as eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos. A ação foi impedida com a prisão do empresário Jorge Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, que montou um artefato explosivo em um caminhão de combustível perto do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek. A Justiça manteve a prisão preventiva de Jorge, que participou recentemente de uma reunião no Senado Federal para discutir temas como o ativismo judicial e as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Na audiência de custódia, no domingo, o suspeito relatou a conversa que teve com os policiais ao ser detido. Estamos num ato, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. Tá, mas aí depois que, só um minutinho, depois que ele pediu para o senhor pediu para tirar e ele não tirou, aí ele teve alguma coisa, como foi? Ele chegou a falar um pouco alto lá dentro, tinha um delegado federal lá junto, chegou a falar um pouco alto, não sei porquê, que ele estava falando até legal comigo. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. O promotor Arnaldo Dias Carvalho defendeu a manutenção da prisão preventiva. O Ministério Público entende que a prisão em flagrante ocorreu de forma regular, observando os ditames legais. Por essa razão, requer a homologação do presente ato. Com relação à manutenção de sua segregação, o preso aqui em audiência, ele foi flagrado com uma grande quantidade de arma de fogo, com artefato explosivo e após supostas práticas de atos de terrorismo. Dessa forma, conforme ele próprio admitiu em delegacia, ele foi preso com mais de 1.000 munições, com 5 bananas de dinamite e teria gasto mais de R$160 mil em armas de fogo. Contrariando apelos da defesa, a juíza Acácia Regina Soares manteve a prisão preventiva de George Washington. Com relação ao pedido de prisão, ainda que seja alegado pela defesa que o autuado possui bons antecedentes, verifica que foi um crime de extrema gravidade em concreto, especialmente pela quantidade de munições apreendidas e o risco que a coletividade foi colocada em relação à situação trazida nos autos. Então, em razão disso, aliada a esse fato, ainda há a questão do autuado não residir no Distrito Federal, o que tornaria mais difícil a conclusão da instrução processual, com o acusado em liberdade. Assim, eu converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Com a necessidade de reforço na segurança, há poucos dias da posse do presidente eleito Lula, o Senado decidiu adotar algumas precauções. A partir de agora, todas as pessoas devem passar pelos pórticos de raio-x e detectores de metal para adentrar nas dependências da casa, inclusive servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço. Não será permitida a entrada de visitantes, nem de entregadores de alimentos ou motoristas de aplicativo. Além disso, não será permitida a entrada de correntistas nas agências bancárias da casa que não integrem o quadro de colaboradores. Apenas senadores, servidores, profissionais terceirizados e estagiários poderão utilizá-las. Bom, Diogo Schelp, a gente falava sobre a questão da segurança agora há pouco, mas especificamente sobre esse caso. Quais devem ser os desdobramentos e o que esse caso deixa de alerta?
Olha, Thiago, em primeiro lugar é preciso sempre esclarecer e lembrar que extremismo político, de qualquer forma, é negativo e pode levar a atos de violência. Seja extremismo de esquerda, seja extremismo de direita. Neste caso, claramente, existem várias informações que confirmam que os principais suspeitos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Há muita discussão, muita narrativa de que podem ser infiltrados, de que aqueles que estão se manifestando na porta de quartel não são violentos, mas nesse caso, claramente, ele é identificado assim, a família já confirmou, há inúmeros outros indícios, dois desses suspeitos, inclusive, estiveram numa comissão na Câmara dos Deputados, aplaudiram o discurso de Daniel Silveira, o deputado bolsonarista, e são identificados, inclusive, porque a polícia tem pessoas da inteligência nessas manifestações e que identificaram pessoas e já se confirmou, então, que eles são nessa linha. Então, esse é o primeiro fato que precisa ser esclarecido, né? O segundo fato, e esse é um complicador, é que esse ato claramente poderia ser enquadrado como um ato de terrorismo. Só que a lei brasileira, a lei antiterror, lei antiterrorismo, não prevê motivação política em sua definição do que é terrorismo. Então fica muito difícil enquadrar esses suspeitos na lei antiterror. Por quê? Seria importante isso? Porque é uma lei mais rígida em suas penas. As penas podem ser de 12 a 30 anos de prisão para quem comete ou tenta cometer ou ameaça cometer um ato de terrorismo. Então, é mais provável, mais possível que seja enquadrado, por exemplo, na lei de crimes contra o Estado Democrático, que prevê uma pena que pode chegar a 8 anos de prisão em casos de sabotagem ou atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições. Então, é uma situação que a gente deve lembrar também, é importante dizer, que essa lei antiterror ela não prevê a motivação política em sua definição por iniciativa de parlamentares de esquerda, que em 2016, quando essa lei foi promulgada, decidiram retirar essa expressão, o caráter político de qualquer motivação de terror, para que isso não pudesse ser enquadrado em movimentos sociais de esquerda, que usam métodos violentos. É o caso, por exemplo, do MST. Então, é curioso e paradoxal e até irônico, infelizmente, que, por uma iniciativa da esquerda, a lei antiterror não preveja a motivação política em sua definição e que isso agora venha a privilegiar ou beneficiar um suposto ou supostos terroristas de extrema-direita. Jornal da Manhã, são 8 horas.